não vos inquieteis com nada. Emmanuel intitula o seu comentário Não te inquietes. E hoje nós vamos tratar de um tema que nós vemos a rodo, em grande quantidade na nossa atualidade, que é o volume de pessoas que vivem de maneira inquieta, ansiosa, preocupada. Acho que nós vivemos, talvez, uma era de inquietações no mundo. Uma era em que as pessoas estão muito ansiosas, uma era em que as pessoas estão fazendo, e às vezes fazendo muito e se frustrando muito também, porque não param, pensam, refletem no que fazer, no como fazer. E é interessante a gente pensar sobre essa postura, porque muitas vezes ela é motivada por alguns equívocos que a gente carrega dentro da alma. Por exemplo, de considerar que todas as coisas são importantes. Ok, se a gente considera que todas as coisas têm o mesmo valor, significa que nada se destoa. Ou seja, para que haja uma coisa mais importante, é preciso que haja outra menos importante. É a diferença de importância que nos permite identificar aquilo que de fato é relevante para as nossas vidas, das outras coisas que podem ter seu valor, mas não são críticas, não são importantes. E mesmo para aquelas que são importantes, é preciso reconhecer que existe um processo, existe uma forma, uma maneira de fazer, e que a inquietação, ela muitas vezes leva a prejuízos na hora de realizar mesmo as coisas importantes. Que a ansiedade, a preocupação excessiva, leva a prejuízos. Porque às vezes a pessoa comete erros de cálculo, porque está sendo inquieta, porque está sendo ansiosa, e aí ela toma decisões que não são as melhores. Às vezes a pessoa faz julgamentos apressados em relação a pessoas e circunstâncias, porque ela está apressada, porque ela está ansiosa, porque ela está inquieta. Às vezes a pessoa começa a trazer preocupações que não são reais, simplesmente porque ela começa a lidar com a realidade portas adentro da nossa própria da cabeça dela, e às vezes ela esquece que o mundo ele tem as suas características, não é aquilo que a gente pensa que corresponde integralmente ao que acontece fora. Então, por essa razão, o estado de inquietação, o estado de ansiedade, ele pode frequentemente prejudicar a nossa capacidade de compreender, de avaliar e de concretizar, de fazer alguma coisa. Ok, existem coisas que são urgentes, que são importantes, mas urgente e importante não é sinônimo de apressado. Eu trabalhei, quando eu comecei minha vida profissional, durante 2 anos eu trabalhei dentro de um hospital, num pronto-socorro, e era interessante observar a dinâmica, porque no pronto-socorro, apesar de tudo ali ser uma emergência, ser uma urgência, existe um protocolo, existe uma maneira de fazer as coisas para que se obtenha aquele resultado. E os médicos, enfermeiros que mais conseguem resultados positivos são aqueles que conhecem exatamente mais de um protocolo, conhecem maneiras e aplicam aquilo na sequência correta. Por várias vezes eu pude presenciar profissionais extremamente qualificados seguindo aquele procedimento, mesmo diante de uma situação às vezes caótica, mas seguindo aquele procedimento porque ele tinha segurança de que um passo feito depois do outro, no momento certo, na sequência correta, iria produzir o resultado esperado e que de fato acontecia. Então nós não devemos acreditar que viver num modo de ansiedade, de inquietude, de ações impensadas vai contribuir para que a gente consiga realizar o que a gente espera. Pelo contrário, muitas vezes isso prejudica. Ok, se essa inquietação, se esse muito fazer, ele não resolve o problema, o que é que resolve? Nós não podemos cair no equívoco de ir para o outro extremo, né? Uma passividade, uma ociosidade também não vai resolver o problema. Ou seja, são 2 extremos que devem ser igualmente evitados. Nem a inquietação, nem a passividade, nem a ansiedade, nem a total despreocupação. E para que a gente possa encontrar a justa medida, para que a gente consiga lidar com a vida de uma maneira positiva, efetiva,
nos precavendo em relação aos equívocos que a inquietação, que a ansiedade podem trazer, existe uma pergunta que nós devemos sempre ter em mente. Qual a melhor coisa a ser feita neste momento? Nesse momento, dada a situação que está, do jeito que ela está, da maneira como ela se encontra, sem a gente cair na ingenuidade, na idealização, mas assim, o que eu posso fazer de melhor nesse momento? E quando a gente começa a fazer essa pergunta, nós percebemos que diversas respostas vêm de acordo com aquilo que nós estamos perguntando. Aliás, as perguntas são muito poderosas. Perguntas corretas levam a respostas adequadas. Perguntas equivocadas levam a respostas que a gente não queria. Então, fazer a pergunta correta nos ajuda. E quando nós perguntamos o que de melhor pode ser feito nessa situação, às vezes nós vamos encontrar que, olha, o melhor a ser feito é dar um primeiro passo nessa direção. Fazer uma ligação, mandar uma mensagem, preparar alguma coisa, planejar, realizar isso. E essas pequenas coisas que surgem na nossa cabeça, nós devemos dar muita atenção para elas. Porque na maioria das vezes a pergunta feita dessa forma, com essa clareza, com esse grau de comprometimento, de vontade mesmo de achar o que de melhor pode ser feito, vai nos indicar um caminho de ação livre da inquietude. Vamos fazer isso. Vai resolver todos os problemas num passe de mágica? Muito provavelmente não. Vai dar a solução final para aquela situação? Na maioria dos casos não, mas vai contribuir de maneira efetiva. De uma maneira em que nem a ansiedade, nem a inquietação, nem a passividade ou a ociosidade poderiam proporcionar. Por isso, numa era de inquietações, de ansiedade, procuremos nos afastar disso sem cair no campo da ociosidade, da passividade, nos fazendo essa pergunta. Ok, tem vários problemas, tem várias situações, mas o que de melhor eu posso fazer nesse momento? Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo de Tarso endereça aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e nos diz: não vos inquieteis com nada. Emmanuel intitula o seu comentário, Não te inquietes. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desacerto da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico do ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a parar um pouco, refletir, para que nós não caiamos nos equívocos da inquietude, da ansiedade, mas que também não resvalemos no precipício do ócio, da passividade. E o desafio para a gente hoje, a proposta, o nosso convite, é que nós apliquemos isso que o Paulo de Tarso nos convida a colocar na nossa vida de uma maneira efetiva. Hoje, não importa a situação, às vezes alguns estão passando por situações mais tranquilas, e aí nós temos que tomar cuidado para que a gente possa, de fato, avançar na direção daquilo que a gente quer, e outros estão passando por situações problemáticas, difíceis. Então vale para os dois casos. A gente parar hoje um pouquinho, respirar fundo e se perguntar com convicção, o que de melhor eu posso fazer nesse momento? Nos próximos minutos,
na próxima meia hora, na próxima 1 hora, o que de melhor eu posso fazer? E uma vez surgida a ideia, surgida a resposta, apliquemo-nos na realização, na concretização daquilo que surgiu, e quando a gente terminar de fazer, repitamos a pergunta: e agora? O que de melhor eu posso fazer? A fim de que nós possamos aproveitar a bênção do dia, a bênção da vida, sem a ansiedade, sem a inquietude, sem o ócio, sem a passividade, mas construindo de maneira ordenada aquilo que representa a nossa proposta nesse mundo, a nossa contribuição e o nosso próprio progresso. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!